Continuando, a virtude, a areté do ser humano é o pensar de forma racional. A racionalidade é aquilo que o ser humano tem de mais próprio, de mais característico, que mais o distingue dos demais seres da natureza. Então, para Aristóteles, o ser humano ele só alcança seu fim último, que é a felicidade, se atuar conforme a sua virtude, que é a razão, agir, atuar de modo racional. Mas para ele não basta apenas possuir a virtude da racionalidade. É necessário também exercitá-la, é necessário buscar o conhecimento, é necessário ter uma vida intelectual ativa. O ser humano ele precisa ter essa atividade intelectual, essa busca intelectual, precisa contemplar a ordem do cosmos, contemplar a natureza, observar, estudar, buscar conhecer. É através dessa contemplação, dessa busca pelo conhecimento que o ser humano consequentemente alcançará a felicidade. Mas para Aristóteles não basta fazer isso apenas uma ou outra vez na vida. É algo que deve ser feito constantemente, todos os dias. É necessário ter a virtude da constância. É necessário estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando aprender. Mas Aristóteles também tem uma noção de que é necessário, digamos, não tirar os pés do chão. Para ele, é necessário buscar também uma satisfação material para complementar essa felicidade que consiste no conhecimento, mas que é complementada pelo que é conhecido como vida boa. É necessário buscar essa vida boa. Vamos pegar um exemplo prático para ilustrar melhor o que Aristóteles pensa a esse respeito. Um pai de família cujos filhos estão passando fome, estão passando necessidades materiais. Esse pai de família, esse homem, não vai conseguir se dedicar perfeitamente à contemplação, à vida intelectual, tendo os filhos nessa situação. Então, é necessário buscar ter essa vida boa para poder bem buscar o conhecimento, bem buscar a intelectualidade e assim alcançar a felicidade. Então essa é a noção que Aristóteles tem sobre a felicidade. Agora vamos ver um pouquinho a noção tomista a esse respeito. Vamos sair um pouco da antiguidade, vamos dar um salto para a Idade Média. Vamos ver um filósofo medieval, São Tomás de Aquino. Vamos considerar que tudo que é, tudo que existe, aspira por sua natureza à autoconservação, à perfeição. Então, o fim último do ser, do que existe, da coisa que existe, é a sua própria perfeição, ou seja, a realização melhor possível do seu ser, da sua natureza, do que ele é dentro da sua condição específica, dos limites da sua condição específica. Se a expressão ontológica relativa ao ser do fim último é a perfeição, então a expressão ética é a realização do bem supremo. Para Aristóteles, o bem é aquilo que todos apetecem. Então, se a felicidade é o fim para o qual tende o apetite natural de todo ser vivo, então o bem supremo, o fim último do ser, é a própria felicidade. Para São Tomás de Aquino, então, a felicidade ou beatitude, que é uma outra forma de designar a felicidade, é a perfeição. Essas três palavras, felicidade, beatitude e perfeição, elas coincidem. Ou seja, elas ambas juntas são o fim último, são o bem supremo, constituem o fim último, constituem o supremo bem. Mas esse bem supremo, ele não é encontrado nas coisas criadas, ele é encontrado apenas em Deus. Nas coisas criadas, nós temos apenas uma parte do bem. A reunião de todos os bens só é encontrado em Deus, só Ele é o bem supremo, que é a causa de todos os bens. Só Ele pode acalmar o apetite do homem, porque
Em Deus não há nada mais a desejar, porque Ele já é todo bem possível. Nas coisas criadas nós só temos partes, em Deus nós temos o todo, o bem supremo. Então aqueles que se esforçam para ter uma vida virtuosa são agraciados com a visão beatífica de Deus, que é o bem supremo, que é o fim último. Eles alcançam o seu fim último com a visão beatífica de Deus, que se traduz numa eterna felicidade. Aqueles que vivem no pecado são separados dessa visão, eles não podem ter essa visão. Mas aqueles que combatem o pecado, para São Tomás de Aquino, alcançam se esforçam para serem virtuosos, se aproximam de Deus. E se aproximando de Deus, consequentemente, eles vão ter a visão face a face de Deus. A visão face a face daquele que é o supremo bem. E assim encontrarão a eterna felicidade. Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei à disposição. É isso. Beijos e até a próxima.